Vou trazer aqui para você mais um capítulo do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Esse livro é lançamento de 2016 do Dr. Peter Gottschi, que é um dos membros fundadores da colaboração Cochrane, que avalia trabalhos científicos, e ele é químico, é farmacêutico, médico, pesquisador, e já trabalhou para a indústria farmacêutica, então conhece o modus operandi de produção e de marketing, de propaganda da indústria farmacêutica, e nesse livro ele traz vários casos em que a indústria foi apanhada fraudando, subornando, cometendo crimes, onde ela foi julgada e condenada ou fez acordos com delações premiadas de ex-funcionários, ex-diretores que delatam as más práticas comerciais da indústria farmacêutica. Aqui está então a capa do livro para lembrar os medicamentos mortais e crime organizado, como a indústria corrompeu a assistência médica, como ela corrompe a assistência médica, a partir das maiores empresas, e vai ter 10 casos descritos aqui, vamos tentar ser breve. Está aqui de novo a dona Pfizer, a maior, essa que nós temos que confiar em aplicar aquele produto de RNA, que não sabemos quais são os efeitos colaterais, já sabemos, né, mas eles se escondem, e eles não se responsabilizam por nada disso, e a gente tem que usar. E não podemos falar que senão a nossa rede social pode ser derrubada. A Pfizer pagou 2,3 milhões de dólares em 2009. Então, tem uma denúncia na justiça, tem investigação, e antes dela ser condenada, ela aceita pagar as multas e encerrar o caso, né? Então, uma subsidiária da Pfizer admitiu a culpa em relação à má embalagem de medicamentos, com o intuito de fraudar ou enganar. E foi descoberto que a empresa tinha promovido ilegalmente o medicamento Bextra, Valdecoxib, um medicamento para artrite, né, para dor articular, retirado do mercado em 2005. Também o Geodon, ziprasidona, medicamento antipsicótico, péssimo também, mais caro. Civox, né, um antibiótico, lírica, pregabalina, medicamento para epilepsia, que certamente eles propagavam para dor crônica, dor neuropática, aqui também é muito usado, mas a gente não vê funcionar tão bem assim. Ainda a velha carbamazepina parece clinicamente ter uma resposta melhor. Então foi cobrada uma quantia de 1 bilhão de dólares para resolver as acusações que a Pfizer pagou propinas e ofereceu hospitalidade suntuosa para profissionais de saúde e incentivá-los a prescrever os 4 medicamentos acima. Então essa hospitalidade suntuosa é quando a indústria farmacêutica oferece para os médicos, né, hotéis, resorts, né, passagens aéreas, inscrições em congressos, e esses congressos nada mais são de que um veículo de propaganda da indústria. Nós vamos ver como é que a indústria age dentro dos congressos para ludibriar os médicos, ludibriar os que não são comprados. Aqueles que já são comprados, ela não precisa ludibriar. Essa ela já está pagando na folha para eles prescreverem e indicarem aos outros médicos, formarem a opinião de outros médicos. E aqui, mesmo depois que o FDA tinha ordenado a Pfizer para parar com suas declarações sem embasamento, porque levantavam sérias preocupações com a segurança, pois a vancomicina é usada para problemas que ameaçam a vida, infecções estafilocócicas graves, resistentes à penicilina, né? A Pfizer continuou a dizer a hospitais e médicos que o Zivox salvaria mais vidas que a vancomicina. E isso aqui a respeito de um antibiótico. Tinha também lá a olanzapina, né? A seguir aqui a Novartis, outra das grandes, pagou 423 milhões de dólares em 2010. Isso foi relacionado ao trileptal, a oxcarbazepina. Oxcarbazepina é parecido com a carbazepina, é um antiepilético aprovado para convulsões parciais e nenhum outro quadro psiquiátrico. Porém, aqui eles também propagam como estabilizador de humor para a doença bipolar, também é usado para outras epilepsias, e eu, felizmente, sei que nunca receitei, nunca iniciei esse remédio para esse paciente, devo ter prescrito alguma vez para continuação de algum medicamento, quando eu não consegui convencer o paciente de retirar este medicamento e voltar lá para a carbamazepina mais antiga. A empresa comercializava ilicitamente o trileptal e 5 outros medicamentos, fazendo declarações falsas de serem submetidos aos programas de atenção à saúde do governo. Ela falava que tinha aprovações do governo para aquilo, mas não tinha. Falamos do trileptal. E agora aqui, ó, Diovan. Esse aqui eu adoro. Corriqueiramente eu encontro os pacientes tomando Diovan, que é valsartana para hipertensão, vindo dos colegas especialistas, e eu explico para os pacientes que não é o medicamento melhor do que a valsartana, é só uma questão de diferenciação de preço, onde o colega do consultório tenta não receitar o medicamento igual ao que tem no sistema público de saúde, para diferenciar o seu cliente
dos pacientes do sistema público. E aqui outro medicamento para intestino irritável, causando problemas, que foi retirado, anodipilo com valsartana, alisquireno, medicamento para hipertensão, vários medicamentos retirados aí que ela comercializou fraudulentamente. Os delatores e todos os funcionários da Novartis receberiam pagamentos de mais de 25 milhões de dólares e a Novartis assinou um acordo de ajuste de conduta, que vale isso aqui. Aqui no Brasil seria o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. E eles pagam, dessas multas, parte delas são pagas aos funcionários que delatam as empresas, como um incentivo a ter a delação. É uma delação premiada mesmo. A Sanofi Aventis pagou 95 milhões de dólares em 2009. Então aqui o Departamento de Justiça afirmou que asseguraria que os programas voltados às parcelas mais vulneráveis da população não pagassem mais por medicamentos que teriam sido feitos cumprido a lei. Aqui eles estavam vendendo superfaturado medicamentos para os pacientes indigentes, vendendo para o governo de maneira super fraudulenta. Vemos, né, que isso não acontece somente aqui no nosso Brasilzão. A Glaxo pagou 3 bilhões de dólares em 2011, também por comercialização indicando medicamento para uso off-label do Elbutrin, a famosa bupropiona, que é um antidepressivo. Eles propagaram para vender para anti-tabaco, propagam para vender para desatenção e também propagaram como medicamento para emagrecimento, o que era mentira. O Paxil, que é a paroxetina, a fluticasona, que é com salmeterol, que é medicamento para asma e bronquite, né? Rosiglitazona, medicamento para diabetes, o Lamictal, namotricina para epilepsia, que eles gostam de propagar também como medicamento antiepilético. Então, o Departamento de Justiça havia acusado o ex-vice-presidente da Glaxo, né, e o alto advogado da Glaxo, um ano antes de prestar falso testemunho e obstruir a Justiça Federal por comercialização ilegal do Elbutrin para perder peso. Isso era mentira. Não tinha indicação para isso. Era como antidepressivo, medicação anti-tabaco, anti-tabagismo. Então, as acusações de fraude contra o sistema de saúde americano por preços errados também foram cobertas pelo acordo. Isso tudo foi incluído para encerrar o caso. Os delatores eram 4 empregados da Glaxo, inclusive um ex-gerente sênior e de desenvolvimento de marketing e o vice-presidente regional. A empresa ingressou também um ajuste de conduta. A AstraZeneca, que também fabricou as Vax aí durante essa pandemia, em 2010, pagou 520 milhões. Por quê? Por indicar o Seroquel, a quetiapina, um antipsicótico, medicamento para esquizofrenia, mas como esquizofrênicos são poucos, pacientes de esquizofrenia se tornam pobres, não compram medicamentos caros, só o governo, eles tentam propagar para outras coisas, usando para crianças com transtorno de comportamento, idosos, demenciados, veteranos de guerra, prisioneiros, para usos não aprovados pela FDA, incluindo agressão para pacientes agressivos, para pacientes com Alzheimer, manejo do nervosismo, da ansiedade, do déficit de atenção. Como vão manejar déficit de atenção com antipsicótico? Não dá para imaginar. E até para hiperatividade, desatenção da infância, demência, depressão, transtornos de humor, transtorno de estresse pós-traumático e até para insônia. E pasme, eles tentam propagar esse medicamento hoje até para depressão. Nada mais depressor do que o antipsicótico. A tentativa é vender. Além disso, a empresa direcionou seu marketing ilegal para os médicos que normalmente não tratavam pacientes psicóticos e pagou propina para algum deles. Outros médicos foram enviados para resorts suntuosos para incentivá-los a indicar e prescrever o medicamento para usos não aprovados, o Seroquel. O delator recebera 45 milhões de dólares por ter delatado. Uma delação aí premiada. Por favor, encaminhe esse conteúdo em compartilhar para beneficiar outras pessoas.